Fala, rapaziada, eu, Sérgio Malibu, com Fábio Quiltacal e Sandro Padial, no canal Padial Jiu-Jitsu. Venho aqui, através do Padial e do Fábio Quiltacal, trazer mais um pouco de conteúdo para vocês. Jiu-Jitsu infantil, qual o melhor método? Essa é a segunda parte. Espero que vocês gostem. Exato, em turmas grandes, né? Ele tinha turmas, assim, de crianças enormes. Eu tenho um depoimento interessante. Desculpa, você, por favor. É que eu já ouvi o pessoal falar que o Otávio de Almeida Pai, ele tinha um método infantil que era fora de série, assim. Ele tinha um jeito com criança, ele disse que ele tinha um domínio, assim, dessa... É muito bom disso aí. Ele era excepcional. Muita gente fala isso. Ele é muito elogiado. Até hoje eu ouço falar, quando vai falar de criança, assim, os professores mais velhos sempre citam muito ele, assim. Eu já até ouvi mestres do judô mesmo falando dele, né? Falando que ele era que ele tinha o dom da palavra, assim. Ele sabia realmente como conduzir uma aula infantil que era bem diferenciado. Mas continua aí, Sandro. Na verdade, eu ia falar que eu acabei experimentando esse método dele de criança através do mestre Oswaldo, que eu diria que foi o maior discípulo dele. Eu acho que até muito mais que o próprio Otávio de Almeida, porque o Oswaldo conviveu com o pai numa época, com o Otávio, numa época que eram ambos adultos, né? Eu acho que o Otavinho, não sei se ele experimentou isso, o pai deve ter falecido na época que ele tinha uns 20 e poucos anos, né, o Fábio? Então, vamos dizer assim, o cara que realmente pegou, e eu senti na pele isso, as aulas eram incríveis. Eu tenho 2 horas de aula, de filme de aula aqui deles, da época de 86, aqui, filmado. Você vê que era uma aula muito legal. E a criançada tal, filme da criançada mesmo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu tinha muita dificuldade quando eu era criança, depois adolescente, e explicar em Santa Catarina, imagina em 86, 7, 8, que eu treinei jiu-jitsu. Eles não sabiam aqui. Então, no final eu tinha que falar, sabe o que é judô? Parecido. Eu não tinha como explicar, porque eu vim para Santa Catarina com 10 anos e acabava que tinha assim, uns percalços e eu lidava com a situação de uma forma que os meninos não entendiam. Pô, como é que você fez isso ali? Não, é que eu treino um negócio chamado jiu-jitsu. Jiu-jitsu, o que é isso aí? Aí, não, judô, tipo judô, assim, então. Então, vai pela aquilo que eu sempre falo, que na minha visão, o jiu-jitsu era extremamente poderoso e conhecido no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo. O resto do Brasil, ninguém nem sabia o que era essa palavra. O judô, o que aconteceu? O judô, estamos falando agora, tá? A partir da década de 30 para frente, 40, 50, o judô começou a tomar conta, principalmente em São Paulo. Estamos falando em São Paulo agora, tá? E tinha uma imigração japonesa muito forte. E o judô, por que ele ficou tão famoso até hoje? Né? Até hoje ele é famoso. Você quer disciplinar uma criança, o que você fala? Coloca no judô, né? As mães até hoje falam isso, né? Por quê? Porque isso daí veio dos imigrantes japoneses, que eles eram rígidos, né? Os imigrantes que começaram dando aula primeiro para os filhos, né, dos japoneses na colônia, e depois os brasileiros começaram a entrar também, e eles perceberam que a rigidez, né, a disciplina dos japoneses era impressionante. Então, o moleque entrava lá encapetado, né? E o que acontecia? A japonesada colocava a molecada na linha, né? E isso daí foi criando uma fama, né, para o judô, principalmente em São Paulo. Né? Agora, falando... quer dizer, então, se a gente fala de aula de criança aqui no Brasil, as primeiras, obviamente, foram do judô, né, através dos japoneses. Do jiu-jitsu, a gente já viu aí com o Otávio de Almeida, né? E lá no Rio de Janeiro, apesar da família Gracie ser né, a iniciadora desse processo do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, né, na década de 30, eles tinham, lógico, eventualmente crianças fazendo aula. Se a gente for levar como regra, o próprio Carlos Gracie, ele começou a treinar adolescente. Né? O Carlos Gracie, quando ele teve contato com o Conde Koma, ele era adolescente. Tem aquelas fotos de todos os filhos do Carlos
na época do Carlos, né? Enfileiradinho, inclusive o pai do Rocinho aqui, tem uma foto do pai dele lá, uma turma de criança, mas provavelmente dentro da família, né? Fechado dentro da família. Ô, Sandro, você resumiu tudo. O que acontece? O Carlos Gracie teve aula com o Conde Coma, né? E adolescente. Então a gente sabe indiretamente que o Conde Coma ensinou criança e adolescente, porque o Carlos Gracie era adolescente. Agora, você vê claramente também, através das matérias, que o Conde Coma nunca anunciou nenhuma turma infantil, nunca fez nenhuma menção de turma infantil. Então, a gente sabe que isso, aulas para criança, na época do Conde Coma, estamos falando de entre 1915 e 1920, 25, né? Que era onde o Conde Coma dava aula. Você não vê menção do Conde Coma dar aulas para turmas infantis. Né? Ele poderia dar aula para crianças eventualmente lá, mas não para turma. O foco dele também era adulto. Aí, em sequência, a gente vê o Carlos, quando começou a ensinar os irmãos, o Hélio era criança. O Hélio era criança, né? Eles têm uma diferença de idade muito grande, né? São 13 anos de diferença. Eu ia falar 10. São 13 anos. 13. São 13 anos, né? Entre o Carlos e o Hélio são 13 anos. Então, o que acontece? O Jorge era praticamente um adolescente, né? O Hélio era criança. Então, a gente começa já, então, dentro da família Gracie, aulas para criança, mas como o Sandro acabou de falar, era primordialmente dentro da família. Tanto que essa foto que o Sandro fala aí da família, onde tem as crianças, eu não me lembro de ver alguma criança que não seja da família ali. Né? O Rocinho quer falar, Não, o que eu queria falar que eu acho que vai... o que eu ia falar é bem depois, né? Porque quando eu era garoto, a gente participava de uns torneios que tinham em Niterói, pela Linge, né? E tinha muita criança, cara. Era um negócio assim, era um torneio, parecia um campeonato brasileiro, assim, mas era muita criança. Todas as categorias, tudo que você pode imaginar. No Rio de Janeiro, o jiu-jitsu ele ganhou uma força muito grande em crianças. Na sua época ele já era muito forte, né? No Rio de Janeiro, eu acho que o jiu-jitsu era muito mais forte que o judô, né, para criança. Não, até hoje. Estamos falando do estado do Rio de Janeiro, tá? São Paulo não, mas o estado do Rio com certeza. Se você for lá na academia do mestre Oswaldo Carnevale, que está aberta até hoje, no bairro do Belém, lá em São Paulo, você vai ver lá na parede alguns diplomas, que era diploma que ganhava do Tuco, né, o Luiz Roberto, filho do mestre Oswaldo, como federação de pugilismo, campeão, tal, aí jiu-jitsu, só que em 80, 82, 81, 3. Então, isso aí em São Paulo também já tinha, mas não tão vivo quanto no Rio, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu acho que aqui o processo de aulas para crianças na família Gracie, então, começou com essas aulas para as crianças, mas dentro da família, né? Aí nós estamos falando da década de 30 e 40, né? Onde os Gracies davam aula para as crianças, mas voltado para a família deles, né? E aqui em São Paulo já era um pouco diferente, porque nós tínhamos, então, o judô, né? Começando a dominar. Então, a gente tinha os irmãos Ono, e depois, na década de 40, o Ryuzo Ogawa, né? O Ryuzo Ogawa, na verdade, foi quem organizou o judô, inclusive no Brasil, a nível Brasil até. Né? O Ryuzo Ogawa que aonde o próprio Augusto Cordeiro, do judô do Rio de Janeiro, ele era uma filial do Ryuzo Ogawa, né? Aqui em São Paulo, e os torneios que o Ryuzo Ogawa organizava aqui em São Paulo eram enormes, monstruosos, tinham adulto, criança, enfim. O Ryuzo Ogawa que começou realmente trazer as crianças para dentro, né, do judô, né? E aqui em São Paulo, então, as crianças ficaram mais voltadas para o judô. No jiu-jitsu, as crianças só começaram realmente a entrar no jiu-jitsu através do Otávio de Almeida Pai, e isso já na década de 50. Né? Na década de 50, no Rio de Janeiro, as primeiras turmas de jiu-jitsu infantil estamos falando de turmas agora, né? De turmas de crianças. Foi da família Fada, né? O próprio Oswaldo Fada, lá em Bento Ribeiro, a primeira academia que ele abriu foi em 47, né? E aí depois começou, enfim, o trabalho dele. Mas desde o início, o Oswaldo Fada, ele tinha
turmas de crianças, né? Era uma realidade diferente da Academia Gracie, eram crianças que tinham uma classe social diferente, mas a gente tem várias fotos, né? Eu vou colocar aí depois, fotos do Oswaldo Fada com crianças, enfim. Ele teve realmente um trabalho muito forte na década de 50 e 60, voltado para as crianças, né? No Rio de Janeiro. Sandro, quer falar mais alguma coisa aí? Oceano? Eu queria perguntar, que você falou que aqui em São Paulo, quem começou teve a tradição do judô, e o mestre Yamazaki também é um antigo, ele deu aula para muita criança, não deu? Ou já foi bem Exato, depois? o Shigeru Yamazaki, né, que é pai do Fernando Yamazaki, né, enfim, a família Yamazaki é uma família famosa no judô aqui em São Paulo, né, mas ele já é de uma geração um pouco posterior, né, o Yamazaki já é da década, ele foi muito atuante da década de 60 para cá, né, a década de 60 era o auge da Academia Yamazaki, né, eles tiveram academia ali na Ana Rosa, né? Infantil, cara, assistia muita criança. Eu tenho alunos assim que os filhos treinaram, que os pais treinaram com ele, né? Então, eu colocaria como auge aí, tá? Da academia Yamazaki foi na década de 60. Tá? Eles tinham um dojo ali na Ana Rosa, né? No metrô Ana Rosa, acho que depois lá na Pamplona, né? E eles foram realmente uma família muito forte, né? Nessa parte de judô infantil também. Como eu te falei, aqui em São Paulo, realmente, as turmas infantis eram, na sua grande maioria, do judô. Mas o mestre Shigeru, ele era do judô, mas ele era de uma linha que tinha muito Neuasa, parece que eles eram bons Neuasa, mas, tanto é que quando chegou os Bering em São Paulo, tanto o Flávio como o Fernando, quanto o Mário, foram treinar com o Marcelo Bering, né? Para aí sim, porque assim, parece que eles davam aula na mesma academia, que era training, e o Mário, né? Parece que fez uns treinos com o Marcelo, e aí relatava para o Fernando, ó, tem um cara aqui que está me amassando e tal, o cara, nós precisamos treinar com ele. Essa história é bacana de contar. Nós vamos fazer uma live só com isso daí. Realmente teve, não foi nessa época que teve realmente a migração, entre aspas, né? Do Mário e do Fernando Yamazaki para a parte do jiu-jitsu foi através do Marcelo Bering mesmo. E hoje em dia quem trabalha muito com criança é aquele rapaz lá do Leão Teixeira, né, cara? Ele tem um trabalho muito legal no Rio agora com criança. Tem até um método também. A partir da década de... uma coisa que a gente precisa deixar claro também, você, é que depois que teve o início da fundação, primeiro a Fundação Guanabara de Judô, né? Aí depois a fundação da Federação do Rio de Janeiro, né? Jiu-Jitsu, estamos falando de Jiu-Jitsu agora, tá? A Federação do Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, na década de 70, né? Aí sim, realmente, a gente começou a ter realmente campeonatos organizados pela federação, né? Isso veio acontecer também em São Paulo, isso aqui. A partir do momento que a federação se concretizou, né? E aí sim, eles começaram a organizar os campeonatos infantis, né? Então, a partir da década de 70 para cá, o número de crianças que praticam jiu-jitsu só fez aumentar, né? Então, hoje em dia, a aula de jiu-jitsu infantil é uma realidade aí. Tanto é que no Rio de Janeiro a gente teve aí aceitação através da prefeitura aí, enfim, a inclusão, né, do jiu-jitsu, enfim. Mas isso o objetivo dessa live aqui basicamente foi só traçar um resumo, né, de como começou as aulas de jiu-jitsu infantil aqui no Brasil. Eu queria que o professor Rossian desse aí as últimas considerações aí. Então, eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom porque eu estou sempre aprendendo, né? Eu falo um pouquinho da minha história e tal, do que eu participei, mas é muito bacana saber isso aí, né? Saber porque assim a criança ela é o início, né, cara? Então outro dia eu estava conversando com meu filho, que meu filho pratica jiu-jitsu desde os 3 anos, né? Ele tem 12, minha filha também tem 17 e vai fazer 17. E aí eu estava falando com eles assim que eu achava que toda criança deveria aprender jiu-jitsu, toda criança, porque
o jiu-jitsu ele trabalha com autoconfiança, ele traz uma disciplina, ele traz um foco, né? Então, desde você entrar no tatame, a arte marcial em si, ela faz parte da educação, ela deveria fazer parte da educação, na minha opinião, de todo ser humano. E o jiu-jitsu, porque é a arte marcial muito completa. Então, quando isso aí que você falou desde o Jigoro Kano já usar essa forma de defesa para o bullying, né? Que depois a minha família também trouxe isso, meu avô trouxe isso para o jiu-jitsu, falando do bullying, do fraco vencer o forte, né? Porque o slogan dele era onde uma pessoa fraca conseguia se defender contra um mais forte e ainda sem dar um soco. Então, eu acho que isso aí deveria fazer parte de todo ser humano, né? A criança deveria aprender isso aí sempre, né? Desde o início, para poder aprender a se portar, a respeitar e a se defender, a poder levantar a voz por si mesmo, né? Então, o que eu gostaria de deixar é isso, que eu acho que todo mundo deveria aprender jiu-jitsu para poder viver melhor. Eu até queria falar antes de encerrar também que é baseado em tudo isso aí que eu criei um método de ensino, né, para criança e para adulto, voltado para essa evolução. Queria até deixar aqui o nome do meu site aqui, que é do método, que é www.metodorociangrace.com. Bacana. Estamos caminhando para o final. É importante falar que esse vídeo ele é num formato também de um bate-papo, não segue uma ordem cronológica, começou aqui e vai as datas, né? Vamos subindo as datas, não. A gente está fazendo um bate-papo mesmo, bem solto, tentando, né, dentro de um curto espaço de tempo, falar o máximo possível sobre esse tema, né? Também gostaria de falar que é um grande prazer de sempre estar aqui com o Fábio, historiador, com o Rocian Gracie, que fez parte da minha história também, foi meu professor no final dos anos 90, né? Então, para mim é sempre um grande orgulho ter um membro da família Gracie participando e um que foi meu professor, né? Então, muito bom. E é isso aí, pessoal. Curte, segue, dá aquele like aí, espalha para os amigos, por favor, para que a gente possa continuar nessa caminhada. Grande abraço. Malibu! 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 Malibu!